Eu quero saudar a cada irmão na gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer que sou grato ao Senhor por mais um dia de vida, mais um dia na presença do Senhor, independente desse cenário tão difícil que nós estamos enfrentando. Nós temos a plena certeza e segurança que existe um Deus dos céus, que é sobre a minha, que é sobre a tua vida, e um Deus que não nos desampara. Na noite de hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra já bastante conhecida, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, é aquela passagem que relata que Jesus anda por cima do mar. É uma passagem bastante já conhecida, bastante ministrada, bastante pregada, e o Senhor colocou ao meu coração, para estar aí meditando juntamente com os irmãos. No versículo 22, irmãos, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então Jesus ele ordena aos seus discípulos que eles passem para outra banda. E os discípulos, irmãos, a questão da obediência aqui fica muito claro. Os discípulos não contenderam, não disseram nada contrário e já obedeceram ao Senhor Jesus. E eu queria dizer nesse versículo que quando nós estamos sobre o direcionamento do Senhor Jesus, quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, nós podemos estar tranquilos. Às vezes, para que nós obedeçamos a palavra do Senhor, certamente virão situações contrárias, virão situações difíceis, virão adversidades, mas em cumprimento do que o Senhor fala, em cumprimento à palavra do Senhor, podemos estar tranquilos. Aí diz assim, o versículo 23: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Versículo 24 diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, no versículo 24, ressalta que o barco que era conduzido pelos discípulos estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, é um cenário, irmãos, que nós podemos comparar com muitas histórias que nós estamos ouvindo nos dias de hoje. Para onde nós vamos conversar com as pessoas, nós identificamos situações com um cenário bastante parecido. Pessoas passando por adversidades, passando por problemas, passando aí por grandes obstáculos, E com os discípulos não era diferente. O barco dos discípulos estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantos de nós hoje estamos enfrentando grandes ondas, grandes tempestades, enfrentando um vento grandemente contrário? Parece que nós caminhamos 10 passos para frente e 5 para trás, e a situação é bem difícil. Mas no versículo 25 diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. No versículo anterior, relata que os discípulos estavam sendo açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento ali era contrário, o açoite das ondas quase fazia o barco naufragar. Daqui a pouco vem Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Ele vem andando por cima do mar, ele vem andando por cima das águas, ele vem andando por cima das ondas. Aquilo que parecia morte, possibilidade de morte para os discípulos, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Jesus, o meu e o seu Jesus, ele vem andando por cima do mar, por cima da tempestade. Eu quero dizer nessa noite, por mais que a sua tempestade tenha sido difícil, por mais que as ondas que muitas vezes te afligem, elas parecem que são intransponíveis, do nosso lado caminha o nosso Jesus. Olha para o tamanho da onda e olha para o tamanho do nosso Jesus. Certamente o nosso Deus, ele é infinitamente maior do que as ondas e infinitamente mais forte do que esse vento contrário que possa estar sobre a sua vida. Eu tenho certeza que neste momento o Senhor ele fala ao meu coração e fala ao teu coração que Ele está acima das ondas, que Ele é mais forte do que esse vento contrário. Glórias e louvores ao Senhor Jesus. No versículo 26 diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Nesse versículo, irmãos, eu aprendo que os discípulos, eles eram
próximos ao Senhor Jesus. Eles caminhavam com o Senhor. Mas ainda assim, mesmo assim, diante de uma adversidade, diante da onda, diante do vento contrário, eles não conheceram Jesus. E muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco. Muitas vezes nós clamamos a Deus, nós professamos a nossa fé, nós proferimos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, mas muitas vezes enfrentamos situações tão difíceis, tão complicadas, e a angústia nos toma de tal maneira que parece que nós não entendemos que o Senhor ele está ao nosso lado. Nós não conseguimos enxergar o Senhor ao nosso lado. E tenha certeza que diante dessa adversidade que você está passando, diante dessa tempestade que você está passando, pode até não enxergar, pode até não entender, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está bem aí do seu lado. Bem aí do seu lado. Versículo 27. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, eu amo esse versículo. Eu sou apaixonado por esse versículo. Porque eu imagino, irmãos, no meio da tempestade, a aflição, a angústia daqueles discípulos. E ainda tinha o vento, ainda tinha as ondas, e ainda vinha algo que eles acharam que era um fantasma. O temor, o medo ainda aumentou. Mas em meio às ondas, mas em meio à adversidade, a voz do nosso Senhor, ecoando entre as ondas, ecoando entre o vento, dizendo assim: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Eu não sei a adversidade que você está passando, eu não sei o vento forte que você está passando, eu não sei quão grande é esse obstáculo, eu não sei a aflição que você está passando, a angústia, eu não sei. Mas em meio a essa onda de aflição, em meio a essa onda de desânimo, em meio a esse problema tão tremendo que você está enfrentando, essa dificuldade, esse obstáculo, ecoa uma voz lá do trono da graça para minha e para a tua vida neste momento, dizendo tão somente assim: tem bom ânimo, sou eu, não temais. É o Senhor Jesus falando ao íntimo do meu e do teu coração neste momento. Não é tempo de temer, é tempo de ter bom ânimo. E neste momento eu creio que deste uma unção dos céus neste momento, renovando o teu ânimo, renovando a tua esperança, renovando as tuas forças, te dando um dom de fortaleza neste momento, porque não é sobre palavra humana que nós estamos falando do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nesse momento, no versículo 28, diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui Pedro ele tem um direcionamento, aqui ele tem um entendimento que me admira. Ele viu Jesus fazendo algo, ele quis fazer igual. Ele quis seguir os passos do Senhor Jesus, mesmo sendo difícil. Ele olhou naquele momento e viu Jesus como exemplo. Jesus andou sobre as águas e ele também quis andar sobre as águas. Eu entendo aqui, Pedro teve uma sacada extraordinária. Eu vou fazer aquilo que Jesus faz. Eu vou seguir os passos de Jesus. E esse é um conceito que eu e você devemos ter. Fazer aquilo que Jesus faz. Andar como Jesus anda. Falar como Jesus fala. Amar as pessoas como Jesus ama. Ter os sentimentos que Jesus tem. Permear os pensamentos do reino dos céus. Seguir ao Senhor Jesus. Foi isso que Pedro fez. E esse é um conceito nesta noite para minha e para a tua vida. No versículo 29, Jesus responde a Pedro dizendo assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou e foi. E ele disse: vem. Pedro disse assim: Senhor, se és tu, faça com que eu caminhe sobre as águas. E Jesus disse: vem. Imagina só agora a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dizendo assim: vem. Vem, meu filho, que eu vou te fazer vencer essa adversidade. Vem, meu filho, que eu vou fazer de ti um campeão. Vem, meu filho, que eu vou renovar o teu ânimo. Vem, filho, que eu vou renovar a tua esperança. Eu vou curar a tua enfermidade. Eu vou curar essa raiz de amargura. Eu vou renovar os teus pensamentos. Eu vou colocar um novo cântico em sua boca. Porque quando nós obedecemos ao chamado do Senhor e nos aproximamos dele, nós somos impactados pela sua presença, impactados pela sua glória.
ser envolvidos pelo poder, a graça e a benevolência do Senhor Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nesta noite o Senhor diz assim: vem, meu filho, que eu te farei andar sobre as águas. Vem, meu filho, que eu vou te fazer andar sobre essa adversidade. Vem, meu filho, que eu vou te fazer andar sobre este obstáculo. Ele parece intransponível, porque você quer caminhar sozinho, mas comigo eu te farei andar sobre as águas. Eu te farei transpor este obstáculo. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor Jesus. E Pedro foi e andou sobre as águas, porque estava obedecendo a um chamado do Senhor Jesus. O versículo 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Irmãos, Jesus chamou a Pedro, Pedro desceu do barco naquele momento, e o foco de Pedro era Jesus. Enquanto ele estava focado em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas a palavra fala, e ele, sentindo o vento contrário, ele mudou o seu foco de direção e começou a perceber, a avaliar, a sentir o vento que era contrário, e tirou o seu foco de Jesus. A partir do momento que ele tirou o foco do Senhor, ele começou a afundar e clamou, dizendo: Senhor, salva-me, aleluia, Senhor, salva-me. E logo o Senhor Jesus estendeu a mão e o tirou. Aleluia, glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. A misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida, mesmo na nossa pouca fé, mesmo na adversidade, mesmo na nossa omissão, mesmo no nosso pequeno potencial. Quando começamos a afundar, nós clamamos ao nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e Ele estende a sua mão e nos levanta e nos coloca de pé mais uma vez. Pedro, nesse momento, ele saiu da sua cadeira da comodidade. Ele deixou de ser espectador para fazer parte da história. Quantas e quantas vezes nós ouvimos o testemunho das pessoas, porque Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus abençoou uma pessoa e outra, mas o Senhor nos chama agora para não contar a história das pessoas, ou não nos emocionar, ou ser fortalecidos pela história das pessoas. O Senhor, Ele quer ter intimidade comigo e com você. Ele quer fazer uma história qual eu e você sejamos os protagonistas juntos com o Senhor Jesus. Dos discípulos que estavam no barco, talvez poucas pessoas sabem quem estava no barco. Aqueles que estavam no barco. Mas se perguntarmos, aquele que andou sobre as águas e foi ter com Jesus, todos nós sabemos que Pedro fez isso. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos chama nesta noite para deixar de ser espectador e ser protagonistas de histórias de intimidade, de identificar, de experimentar milagres do Senhor, de experimentar o sobrenatural do Senhor. E nós só fazemos isso quando nós levantamos da nossa cadeira da comodidade e vamos em direção ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele pega Pedro pela mão. E versículo 32 diz assim: e quando subiram no barco, acalmou o vento. Todo esse cenário, toda essa situação ocorreu ainda com as ondas açoitando o barco e o vento contrário. Mas quando Jesus, com Pedro, entrou no barco, acalmou-se o vento. O vento do nosso coração, da angústia, da aflição, da falta de perdão, da raiz de amargura, só vai acabar quando o Senhor Jesus, Ele entrar no barco do nosso coração. Quando Ele fazer morada no nosso coração, a angústia vai acalmar, o medo vai acalmar, e nós viveremos um novo tempo, uma nova vida na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com essa palavra no seu coração, medite com essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá falar grandemente aos nossos corações. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor.